Olá, seja muito bem-vindo ao programa Crescendo no Conhecimento. Muito bom ter sua companhia. E hoje, no nosso programa, eu trouxe um texto da Palavra do Senhor para a gente pensar algumas questões importantes para as nossas vidas. Esse texto se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 1, e eu vou estar lendo até o verso de número 11. O texto bíblico diz assim, Marcos 14, verso 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o seu povo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se e ungiu-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde foi pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado que ela fez para memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Neste meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Esse texto é bem interessante porque ele vai relatar um fato, né, um episódio, mais um dos grandes episódios da vida de Jesus. E eu gostaria de estar pensando com você em primeiro, como Jesus, ele em toda a sua vida, ele sempre demonstrou o cuidado e a preocupação com pessoas e não com coisas, né? Ele sempre mostrou qual era o seu valor, né? No sentido do que ele dava valor, o que chamava a atenção de Jesus. E mais uma vez esse texto comprova, né, a tese de que Jesus estava muito mais preocupado, muito mais atencioso com pessoas do que com coisas que estavam à sua volta. Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, e o texto faz questão de dizer, o evangelista faz questão de informar uma característica desse Simão, que não é o Simão Pedro, né? E uma das características é que ele era leproso, uma doença que as pessoas tinham que se afastar desse homem, não podia ter contato, mas Jesus fez questão de estar na casa desse homem, mostrando mais uma vez os seus valores para com o ser humano. Isso a gente vai ver nos evangelhos, né? Quando ele conversa também com a mulher no poço, quando ele diz para Zaqueu que iria ir na casa de Zaqueu, um homem que era considerado ladrão pelos judeus, quando ele, na sua caminhada, ele para dar atenção para o cego Bartimeu, e ao mesmo tempo, quando ele percebe, sente, né, que dele saiu virtude, ele para conversar com a mulher do fluxo de sangue, enfim, né? E mais uma vez, Jesus mostrando o seu caráter de amor, né? E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse texto,
algumas lições para as nossas vidas. O verso 3 vai dizer que, estando ele em Betânia, reclinando à mesa, né, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um precioso perfume de nardo, que esse perfume, na verdade, era tão precioso, ele era conquistado no sul da Ásia, né? Ele era cultivado no sul da Ásia, melhor dizendo. E essa mulher, então, ela traz esse perfume que tinha um grande valor, traduzindo, interpretando, fazendo a cotação desse perfume para os dias de hoje, seria mais ou menos mais de R$4.000 um perfume desse. Perfume valioso. E a primeira lição que nós temos que trazer e tirar desse texto bíblico é que essa mulher, ela ofereceu para Jesus o que ela tinha de melhor. Olha só. Diante de Jesus, ela oferece o que ela tinha de melhor. Eu li uma frase um certo dia que diz que nós só oferecemos aquilo que nós temos. E às vezes nós pensamos, será o que eu tenho tem valor, é importante? Se você entregar para Jesus o seu melhor, com certeza ele vai receber. E diante de Jesus, diante de Deus, nós precisamos sempre entregar o nosso melhor. Aquela mulher, quando entregou a sua oferta lá no gasofilácio, o valor da sua oferta era insignificante diante de tantas ofertas que estavam sendo oferecidas. Mas Jesus chamou a atenção. Não pelo valor do dinheiro que ela colocou lá no gasofilácio, mas a atenção que Jesus quis chamar naquele momento é que ela entregou o seu melhor. Ela entregou o que ela tinha de mais importante, de mais valor naquele momento. E é isso que Deus espera da minha vida, é isso que Deus espera da sua vida, que quando nós nos apresentarmos a Ele, quando nós estivermos fazendo o nosso culto de adoração a Ele, que nós venhamos oferecer o melhor. Não oferecer aquilo que não nos custa, não oferecer aquilo que é mais ou menos, não oferecer nada de valor, mas oferecer o nosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeira lição, ofereça a Deus o que você tem de melhor. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento e hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 11. No primeiro bloco, nós comentamos que a primeira atitude dessa mulher que nós precisamos ter é que ela ofereceu para Jesus o que ela tinha de melhor. Mas a segunda característica dessa mulher que eu quero chamar a sua atenção está no verso 5. Olha só o que diz. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Olha só. Ela oferece para Jesus o que ela tinha de melhor e alguns começaram a reclamar. Sabe o que me faz pensar? A diferença entre pessoas que querem oferecer para Deus o melhor, que eu vou chamá-las aqui de espirituais, e pessoas que são religiosas. Elas cumprem um ritual, elas cumprem um cronograma, né? Fiz, está muito bom. Elas não fazem mais, não faz além. Elas fazem o suficiente. E criticam quem faz mais, quem quer oferecer mais, quem se dispõe a fazer mais. Foi exatamente o que essa mulher fez. Ela não ficou presa à religiosidade,
Porque lá em Deuteronômio vai dizer que deveriam dar assistência aos pobres. Mas Jesus vem e resolve essa questão. Diz assim, olha, eu não vou estar aqui muito tempo. Os pobres vão estar aqui, então cuidem dos pobres. Não critique a mulher porque ela quer oferecer para mim algo bom e ela não está preocupada com a religião, com a religiosidade. Às vezes a gente está muito preso aos nossos costumes religiosos, às nossas tradições religiosas e esquecemos de olhar o próximo, esquecemos de olhar para o outro e esquecemos de olhar para os nossos vizinhos. Não foi esse o mesmo caso do bom samaritano? O sacerdote, o levita, preocupados com a estrutura religiosa, esqueceram de acolher um homem que estava aflito, necessitado, carente de ajuda, carente de atenção, carente de amor. Nós, às vezes, estamos muito mais preocupados com os nossos rituais, com a nossa estrutura eclesiástica, do que preocupados com pessoas. E Jesus, ele mostra aqui que essa mulher, ela não se preocupou com o que estava à sua volta. Ela se preocupou em agradar a Deus. E que você e eu venhamos compreender isso. Que nós venhamos ter a mesma atitude do bom samaritano. Às vezes as estruturas eclesiásticas são importantes, sim, claro. Os templos são importantes, sim. Mas a nossa religião não pode, o nosso culto, como Tiago vai dizer, que a nossa verdadeira religião é cuidar do próximo, é cuidar do órfão, é cuidar da viúva, que não tem de onde tirar o seu sustento. Às vezes preocupamos demais com estruturas e preocupamos de menos com pessoas. Jesus se preocupa menos com estrutura e se preocupa mais com pessoas. Que possamos ter esse sentimento. O mesmo sentimento que teve Jesus. As mesmas atitudes que teve Jesus. E essa mulher nos instrui exatamente dessa forma. Isso me faz lembrar uma história que teologicamente alguns têm algumas restrições com relação a essa história. A Bíblia vai dizer que em tempo um anjo descia, mexia as águas e quem caía no tanque de Betesda seria curado. Há uma controvérsia teológica, histórica com relação a isso, mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento não é com relação a essa controvérsia, com relação a esse texto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus chega e pergunta para aquele homem que está lá tantos anos enfermo. Jesus pergunta para ele, quer ser curado? E qual foi a resposta dele? Quando o anjo mexe as águas, sempre vai alguém primeiro e pula, e eu sou sempre deixado para trás. Observe que Jesus não fez a pergunta sobre o tanque. Jesus não fez a pergunta quem entrava primeiro no tanque ou não. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus não está preocupado com a estrutura religiosa que estava envolvida naquele momento. Jesus está preocupado com aquele homem. E ele estava envolvido tanto na estrutura religiosa que ele não percebeu que diante dele estava a cura. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a estrutura montada e esquecemos que o mais importante é a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. Então Jesus, vendo aquele homem, vendo a necessidade daquele homem, olha para ele e diz, seja curado. Então, mais uma vez, Jesus dizendo que a estrutura não é importante. O importante é enxergar as pessoas. O importante é entender que a estrutura não pode me impedir de abençoar alguém. Por isso que Jesus curava no sábado. Por quê? Porque a estrutura impedia as pessoas de serem abençoadas no sábado. E nós não podemos deixar de abençoar as pessoas no sábado por causa de uma estrutura. Porque as pessoas são mais importantes. Que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus nos ajude a compreender isso. Não estou desmerecendo as estruturas, mas elas não podem substituir as pessoas.
Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento. Muito bom ter você conosco. Interessante, nós estamos pensando um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 11, que conta a história da mulher que ofereceu para Jesus um perfume raríssimo, caro, né? E eu disse que a atitude dessa mulher é que ela ofereceu para Deus o que ela tinha de melhor. E ela não se preocupou também com as estruturas que estavam à sua volta. Ela se preocupou em agradar a Deus. Mas eu quero fechar esse texto chamando a sua atenção para mais uma lição importante, que também se encontra no verso 5, né? Que ela não se preocupou com os valores terrenos, ela se preocupou em agradar a Deus. E é importante nós pensarmos que, às vezes, nós estamos muito mais presos às coisas desse mundo, aos bens materiais, do que às questões celestiais. Então, se nós amamos mais o que está no mundo, o amor de Deus não está em nós. Se eu amo mais os bens, eu deixo de amar aquilo que é imutável, aquilo que vai transcender essa vida. Tem uma história que diz que o grande conquistador Alexandre o Grande, que unificou a Grécia em um único estado, né? E depois saiu para expandir os seus territórios e fazer a Grécia entrar na história como um grande império, né, um império helenístico, que na sua morte, morreu muito cedo, né, pouca idade, alguns entendem que foi mais ou menos com uns 32, 33 anos, no seu caixão tinha algumas gavetas, e nessas gavetas tinha os seus bens mais valiosos das suas conquistas, né? E aí eu pergunto, ele conseguirá usufruir desses bens além morte? Claro que não. Além morte não entra aquilo que é corruptível, só aquilo que é incorruptível. E com certeza os seus bens foram saqueados ou foram perdidos, enfim. Nós temos que tomar cuidado. E aqui há uma linha muito perigosa, né? Que eu quero deixar muito claro isso. Não estou dizendo para você não trabalhar, para você não conquistar, mas que o seu coração não venha estar nessas conquistas, nesses tesouros transitórios. Foi essa atitude dessa mulher. Que você e eu possamos oferecer a Deus o melhor, possamos entender que as estruturas às vezes nos atrapalham, e que nossos corações não podem estar em bens materiais, mas estar em Deus. Fique agora com um belo clipe que nós separamos para você, que Deus possa lhe abençoar rica e poderosamente. Só eu sei o valor do óleo que tem no vaso. Vim trazer minha dor, minha adoração. Vim trazer meus dilemas, minha condenação.
Decidi te encontrar, estou levando vaso. Decidi quebrar pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu rei. Só eu sei o valor do óleo que tem no vaso. Vem trazer minha dor, minha adoração. Vim trazer meus dilemas, minha contrição. Decidi te encontrar, estou levando vaso. Decidi quebrar pra me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu rei. Decidi a me refazer e me derramar. Foi a decisão, o melhor lugar. Hoje eu encontrei, vou lavar teus pés. Encontrei meu rei. Olá, estamos de volta. Espero que você tenha gostado, curtido o nosso clipe e curtido também o programa de hoje, que foi feito com muito carinho para você. Eu fico por aqui, até o próximo programa. Que Deus possa derramar a sua graça mais e mais sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo programa Crescendo no Conhecimento.